Estamos de volta com Rede Notícia, meio-dia e 33 minutos em Belo Horizonte. E agora nós recebemos, numa conexão online, o secretário de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes, para a gente conversar, explicar um pouco mais as propostas do governo do estado para a adesão ao programa de pleno pagamento da dívida dos estados, o PROPAG. Muito boa tarde, seja bem-vindo, secretário. Obrigado por atender o nosso convite. E eu já queria, para a gente começar, que o senhor pudesse explicar de forma bem simples para o nosso público o que é esse danadinho desse PROPAG que tanto se fala e por que o governo do estado precisa aderir a esse programa. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. O PROPAG é um plano desenvolvido no âmbito do Congresso Nacional, exatamente para promover uma forma do governo do estado de Minas Gerais tem uma sustentabilidade para a sua dívida pública. Basicamente, é uma forma mais fácil do Estado quitar as suas dívidas com a União. Isso dependeria de uma lei complementar, que é a base do PROPAG, né? O PROPAG foi criado no Congresso Nacional, e com essa lei complementar se criou esse programa de pleno pagamento, que ele, basicamente, né, ele reduz os juros, né, que incidem sobre essa dívida, e aí num horizonte, que é o horizonte do PROPAG de 30 anos, o Estado de Minas Gerais vai ter condições efetivas de quitar essa dívida com a União, o que não ocorre hoje. Hoje nós estamos no âmbito do regime de recuperação fiscal, que é um outro plano, né, de quitação de dívida, que ele não tem esses benefícios sobre os juros da dívida. Por isso que é fundamental nós migrarmos do regime de recuperação fiscal para o PROPAG. Secretário, o senhor já começou a falar, né, o porquê, a diferença entre os dois modelos, né, e hoje Minas Gerais adere ao RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente entender, para os nossos ouvintes e espectadores entenderem qual é a principal diferença entre os dois e por que Minas Gerais precisa de todo jeito aderir ao PROPAG. Não, perfeito. Como eu comentei, né, a principal diferença entre o regime de recuperação e o PROPAG é efetivamente os juros que são cobrados sobre a dívida. Vocês imaginem, né, em 30 anos, juros sobre juros, qualquer desconto que você tenha nessa taxa, né, nos juros, efetivamente, que fazem com que a dívida ela possa subir mais ou menos, fazem muita diferença, né? Então, o regime de recuperação fiscal é o que existia antes do PROPAG. Minas Gerais teve que aderir, porque senão teria aí desgaste, né? Pagamentos muito grandes que estariam fora da capacidade financeira do Estado. Então, a adesão foi importante, ela aconteceu em agosto, né, do ano passado, e, né, nesse meio tempo, o Congresso Nacional aprovou o PROPAG. O PROPAG ele tem condições mais benéficas do que o regime de recuperação fiscal. Então, é natural, né? É essencial para o governo do Estado e para os mineiros que você consiga extrair o máximo de benefício desse novo plano. E o principal benefício realmente é a redução dos pagamentos aí, anuais da dívida pública com a União. Ô, secretário, dados que a gente mesmo buscou no portal da transparência do governo do estado mostram que a dívida total de Minas Gerais é de 192 bilhões, sendo 165 somente com a União. E essa dívida pública ela vem aumentando nos últimos anos. Como você falou, é juro em cima de juro, a situação é muito complicada. Em 2018, ela era de 106 bilhões e 500 milhões e no ano passado chegou a 168 bilhões. Vai continuando aumentando. Somente no ano passado, em juros, o governo do estado desembolsou 5,6 bilhões de reais só para pagar juros. Coisa que praticamente o governo do estado conseguiu apurar com superávit nas contas primárias, que foi de 5 bilhões e 100 milhões de reais. A gente pode categoricamente dizer que essa dívida atual de Minas Gerais, na situação atual e do regime de recuperação fiscal, ela é impagável? Sem dúvida, né? O regime de recuperação fiscal ele foi importante como trampolim para o PROPAG, mas se não existisse o PROPAG, você falou exatamente o correto, seria impagável.
né? E aí eu queria só fazer alguns comentários, né? Você trouxe a evolução da dívida desde 2018. O governo Zema não criou nenhuma dívida nova. Então, todo esse aumento do estoque da dívida advém única e exclusivamente dos juros sobre juros, né? Que ocorre hoje dessa forma insustentável no regime de recuperação fiscal. Por isso que é essencial para os futuros governos, nos próximos 30 anos, né, que é o horizonte temporal do Propag, que nós façamos a adesão e possamos, né, efetivamente usufruir todos os benefícios desse novo programa. Secretário, o governador Romeu Zema e o vice-governador Matheus Simões muitas vezes defendem, né, que Minas Gerais precisa aderir ao Propag e que, se isso não acontecer, o Estado pode ficar em uma situação delicada. O que o governo de Minas deixaria de fazer caso essa adesão não aconteça? Qual seria o prejuízo? Ficariam pendentes salários, investimentos em escola, hospitais? É importante comentar que, no curto prazo, no âmbito aqui do governador Zema, não faz muita diferença o Propag do regime de recuperação fiscal, né? Exatamente por conta de alguns vetos que foram da União, né, na lei do Propag. Então, no curto prazo, aí, nesse horizonte de 2 anos, faz pouca diferença o que você pagaria no regime em relação ao que você pagaria no âmbito do Propag. No entanto, né, de 3 anos para frente, a diferença é absolutamente enorme, né? E eu afirmo que no horizonte aí de 4 anos para frente, se nós não fizermos adesão ao Propag, o serviço da dívida no âmbito do regime de recuperação fiscal é impagável. O nosso orçamento não tem condição de, num prazo tão curto aí, de 4, 5 anos, chegar a absorver o custo anual da dívida no âmbito do regime de recuperação fiscal. Por isso que não há dúvida quanto à essencialidade de Minas aderir sob condições muito mais benéficas ao Propag. Secretário... E aí, só respondendo à sua pergunta, né, nós teríamos, claro, interrupção de políticas públicas como saúde, segurança e educação, atraso de salários, porque a dimensão dos valores, né, da diferença dos valores é enorme. A gente está falando coisas aí de, né, em algum momento, diferenças de 5, 8 bilhões entre o pagamento de um serviço e outro. São valores que qualquer orçamento de qualquer estado não conseguiria absorver em tão pouco tempo. Secretário, só para a gente fechar esse primeiro bloco de perguntas, o senhor citou aí justamente sobre os vetos que foram colocados pelo governo federal e que o governador Romeu Zema e o vice-governador Matheus Simões, inclusive, se colocaram fortemente contrários a ele. O governador Romeu Zema chegou a afirmar que, em algum momento, se esses vetos não caíssem, haveria a possibilidade do governo de Minas Gerais não aderir ao Propag e permanecer no RRF. Essa possibilidade ainda existe ou hoje, dentro da análise de vocês, realmente, mesmo com esses vetos impostos pelo governo federal ao programa original, que foi desenhado pelo Congresso Nacional, Minas Gerais vai aderir ao Propag? Ainda com esses vetos, né? Claro, nós trabalhamos com a lei como ela foi sancionada, né? Se o Congresso Nacional vai colocar para votação esses vetos ou não, não sabemos. Mas o fato é que, com o que existe hoje de legislação, é muito mais benéfico para o Estado de Minas Gerais aderir ao Propag. Não há dúvida quanto a isso. Isso, né, após, claro, né, é tudo muito novo, né? A regulamentação do Propag saiu há menos de 25 dias. Então, nós, após várias reuniões com o Tesouro, pudemos detalhar vários aspectos do Propag e hoje temos a verdadeira convicção quanto à necessidade, à essencialidade dessa adesão para o governo do Estado. Nós estamos conversando com o secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes. Nós vamos rapidamente para o intervalo e, na volta, a gente continua esse papo para poder explicar um pouco mais sobre o programa de pleno pagamento da dívida dos estados, o Propag, que está sendo discutido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agora em Belo Horizonte, 12h43.
Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h46. Vamos seguir com a conversa com o secretário de Fazenda de Minas Gerais, o Luiz Cláudio Gomes, que está falando para a gente sobre a adesão do Estado ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados à União. Ô secretário, entre os projetos para adesão ao PROPAG, enviados à Assembleia, eles propõem a federalização dos ativos de empresas como Copasa, CEMIG, Codemig, Codengi, também a Universidade Estadual de Minas Gerais e a Empresa Mineira de Comunicação. Uma pergunta que eu queria fazer, pura e simples, não daria para Minas aderir ao PROPAG sem abrir mão desse patrimônio? A gente sabe que o Minas Gerais precisa dar uma entrada, a grosso modo, de 20% desse valor da dívida, algo em torno de 35 milhões de reais, 33 bilhões de reais. Minas Gerais não teria como dar esse dinheiro sem ter abrir mão desse patrimônio, secretário? Olha, não existe esse valor em qualquer estado do Brasil, um valor disponível dessa ordem de grandeza, né? A dívida, como você colocou muito bem, a Minas pretende aderir com uma amortização de 20%, exatamente para oferir o máximo, né, da redução dos juros sobre a dívida. Porque isso é que vai trazer um benefício a longo prazo para a sustentabilidade, né, para que permita que Minas tenha o menor impacto possível nos orçamentos futuros do Estado. E aí possa investir em segurança, saúde, educação, infraestrutura, etc. Então, Minas depende, sim, de utilizar um conjunto grande de ativos que fazem parte do rol que foi aprovado pela lei complementar do PROPAG. Então, é até uma boa notícia, né, por Minas ter ativos para poder utilizar nessa amortização. Tem estado que não tem ativos, né, e que aí não conseguiria oferir os grandes benefícios do PROPAG. O secretário, inclusive, um desses projetos que está em tramitação na Assembleia foi colocado meio que em modo de espera na Comissão de Constituição e Justiça e Legislação por conta de uma falta de uma lista dos imóveis que seriam passados do Estado para a União. O Estado já tem essa lista, mas parece que o BNDES tem que fazer uma avaliação desses bens e, pelo jeito, os prazos determinados pelo BNDES meio que inviabilizam a questão, porque chegariam a 11 meses e o Estado tem até o final do ano para aderir ao PROPAG, não tem isso? Não, é verdade. A regulamentação do PROPAG trouxe diversas datas para que o Estado apresentasse diversos documentos de acordo com cada tipo de ativo. Por exemplo, que é o último ativo que você citou, as estatais. As estatais, nós temos até 30/10 desse ano para apresentar, por exemplo, a avaliação que tem que ser feita pelo BNDES, né, desses ativos para a União. Então, e aí, bom, já fizemos conversas iniciais com o BNDES, o que parece haver uma impossibilidade, né, de a gente conseguir esses valores num período de tempo tão curto. Então, assim, temos ainda uma conversa a fazer com a União para ver qual vai ser a solução que eles vão dar, né, para que a gente possa atender às exigências da regulamentação do PROPAG com o BNDES, porque os prazos simplesmente não estão se falando. Secretário, a oposição já demonstrou impasse quando se fala de federalizar a CEMIG, a Copasa e a UENG, por exemplo. A gente sabe que para privatizar a CEMIG e a Copasa é preciso a realização de um plebiscito e o governo do estado até enviou uma proposta de emenda constitucional à Assembleia para mudar essa regra. Caso essas empresas não entrem no pacote de federalização, há interesse do estado em privatizá-las? Olha, na realidade, para qualquer ação, né, a gente vai depender de uma autorização da Assembleia. Seja privatizar, monetizar, né, que significaria vender esses ativos e usar o dinheiro para fazer amortização com a União, seja federalizar, que é passar o ativo para a União, nós vamos depender, claro, do aperfeiçoamento de todos esses projetos de lei por parte da Assembleia. E aí, eu acho que não existe diferença entre os objetivos do Executivo, do Legislativo, até mesmo da oposição. Nós queremos o que é melhor para o Estado de Minas Gerais, portanto, queremos que o custo da dívida seja o menor possível.
Isso só é atingível, né, se nós conseguirmos amortizar 20%, né, no mínimo 20% aí da nossa dívida com a União, que dá aí os 35 bilhões de reais comentados aqui. Agora, o secretário, só ainda continuando falando sobre essa questão de amortização da dívida usando os ativos do Estado. O próprio governador, governador hoje em exercício de Minas Gerais, o vice-governador Matheus Simões, durante a explanação nele na Assembleia, eu vou pegar o valor certinho para eu não falar bobagem, né, que até foi tema da coluna que eu escrevi para a TV Horizonte hoje. Quando a gente se fala em valores, Codemig, Codenge, Semig e Copasa juntos, uma estimativa feita pelo governo do Estado valeria 45 bilhões de reais. Você diz que existe uma dificuldade para se projetar o valor real, que é o BNDES que vai colocar, em relação à Semig e à Copasa. Dá para fechar essa conta dos 20% sem Semig e sem Copasa? Porque se não chegar essa avaliação da federalização, algo vai ter que ser feito. Aí é o Estado que vai colocar preço e praticar a possibilidade da privatização? É essa a saída mesmo? Ou vocês ainda não estão pensando nessa possibilidade, estão tentando ajeitar a situação para que o BNDES consiga colocar o valor nesse bem, para que ele entre também nesse processo de federalização? Olha, não temos a expectativa de, sem a Semig e a Copasa, nós conseguirmos atingir o mínimo de 20%. E é importante comentar, se a gente atingir 19%, eu já não consigo ter essa faixa da máxima redução possível de juros sobre a dívida. Então, a gente está com a meta de conseguir um valor acima de 34, 35 bilhões, porque pode dar alguma questão em relação à aceitação desses ativos por parte da União. Porque a União ela tem que aceitar os ativos. Então, nós temos que oferecer os ativos, temos que dar o valor para esses ativos através da avaliação do BNDES e aí submeter à União. A União vai olhar e ela pode não querer receber esses ativos, porque a lei assim permite. Por isso que nós estamos fazendo um grande esforço de ter um valor muito acima de bens possíveis de serem federalizados, para que a gente consiga, e mesmo que haja alguma recusa da União ou alguma diminuição de valor, né, para determinado ativo, que a gente consiga ali atingir a meta de, no mínimo, 20% de amortização. Então, nosso esforço é, junto com a Assembleia, criar condições para que a gente tenha certeza que a gente vai ter um maior benefício, a maior redução possível nos juros da dívida. E se a privatização dos ativos como Semig e Copasa realmente acontecerem, para onde vai esse valor? Ele vai ser somado ao valor que a gente já tem para pagar a dívida? Vai ser usado de alguma outra forma para abater também, para entrar no Propag? Não, ótima pergunta. Para que a gente possa atingir esse grau de amortização, né, de 20% e ter um maior benefício, isso tudo precisa acontecer no ano de 2025. Então, até o final do ano, nós temos que fazer essa amortização com a União. Qualquer amortização que eu faça depois não vai contar para eu atingir essas metas de redução dos juros da dívida. Então, é essencial que todo esse esforço ocorra esse ano, né? Então, eu tenho que atender à regulamentação, né, da lei complementar do Propag ainda esse ano, oferecer os ativos, oferecer o valuation. E, de fato, temos aí algumas questões quanto a prazo com a União, que a gente está discutindo com a Secretaria do Tesouro Nacional, né? Mas eles estão acompanhando todas essas interlocuções com o BNDES e a gente espera que tenha uma solução aí para esse impasse em termos de data para oferecer o valor desses ativos. Muito obrigado, que a gente quer agradecer ao secretário de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes, por ter atendido ao nosso esforço, inclusive agradecer de verdade toda a pessoal da Secretaria de Comunicação do Governo de Minas Gerais e, em especial, eu quero agradecer ao Richard Lanza, que é o assessor da Secretaria de Comunicação da Fazenda de Minas Gerais, pelo esforço ontem de todos os agendamentos, né, tudo que a gente já vinha conversando para tentar um nome do Estado, para vir falar aqui, para explicar
o Propag, né? E a gente sabe todas as dificuldades de agenda que se tem, né? E ontem a gente teve a confirmação do secretário. Obrigado, secretário, está falando diretamente do seu gabinete, no meio entre uma agenda e outra, podendo conversar conosco. Muito obrigado por estar com a gente aqui, para o telespectador da TV Horizonte, ouvinte da Rádio América e também da Rádio Cultura, essa possibilidade de esclarecer os pontos, esclarecer o lado do governo de algo que é tão importante para a vida de todos nós. Muito obrigado, secretário. Foi um prazer, fico à disposição para qualquer outra entrevista. Termina aqui o nosso Rede Notícia, nossos agradecimentos a você que está ouvindo a gente na Rádio América FM, na Cultura M e também nos assistindo na tela da TV Horizonte, no canal digital 30.1. E não se esqueça, você pode rever e compartilhar essa entrevista completa pelo canal Rede Notícia TVH no YouTube. E nós estamos também no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Na sequência da nossa programação, você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil repercutindo a lista de Carlo Ancelotti, a primeira convocação da seleção brasileira, do novo técnico da seleção. Salva a gente, Ancelotti! Até amanhã com Rede Notícia, a gente volta ao meio-dia. Tchauzinho!